2 carros 0 km. Telecena! Jair Bolsonaro revoga artigo que permitia a suspensão do contrato de trabalho e dos salários. Medida provisória editada ontem foi criticada até por parlamentares governistas. O presidente anuncia 85 bilhões de reais para ajudar estados e municípios. E destina 8 bilhões para a saúde. A Vigilância Sanitária autoriza 3 novos testes para detectar o coronavírus. A cidade do Rio de Janeiro confirma a primeira morte pela doença e total no país sobe para 34. São 1.891 casos confirmados. Médico que coordena ações contra o coronavírus em São Paulo é diagnosticado com a doença. Começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Porto Alegre restringe a circulação de pessoas com mais de 60 anos. Quem descumprir as determinações está sujeito a uma multa de até R$ 430. A Organização Mundial da Saúde diz que a pandemia está se acelerando no mundo. O Reino Unido impõe quarentena por pelo menos 3 semanas. Casos explodem nos Estados Unidos e Nova York já concentra 5% de todos os infectados do mundo. Número de mortes na Itália diminui pelo segundo dia seguido. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde confirmou mais 9 mortes pelo novo coronavírus no Brasil, elevando para 34 o total de vítimas. Em muitos casos, os familiares só ficam sabendo do resultado do exame dias depois da morte do paciente. O número de infectados já chega a quase 1.900 em todo o país. A taxa de mortalidade no país e opções de entretenimento em casa. Começou nesta segunda-feira em todo o Brasil a campanha de vacinação contra a gripe, que foi antecipada por causa da pandemia do novo coronavírus. E para evitar filas nos postos, algumas cidades montaram um sistema em que os idosos são imunizados sem ter que sair do carro. Evitar aglomerações. Mesmo sem ter efeito contra o novo coronavírus, a vacina contra a gripe reduz o número de pacientes nos hospitais, o que melhora o atendimento para quem foi diagnosticado com a Covid-19. Em Porto Alegre, a partir de hoje, idosos só poderão sair de casa para receber atendimento médico ou fazer compras. Quem for às ruas sem justificativa será multado. Alguns porto-alegrenses ainda... A cidade do Rio de Janeiro registrou a primeira morte pelo novo coronavírus. A vítima é uma mulher de 58 anos que já tinha histórico de doença crônica. E agora são 4 mortes no estado, com 233 casos confirmados. Hoje foi o primeiro dia útil de restrições no transporte coletivo da região metropolitana do Rio. O custo vai ser alto. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, infectologista Davi Uip, está com a Covid-19. Para combater a pandemia, o governo de São Paulo deixou de pagar hoje 1 bilhão e 200 milhões de reais da dívida do Estado com o governo federal. A estrutura do hospital de campanha no estádio do Pacaembu, a aplicação de multas para quem insistir em não obedecer, não está descartada. Depois de muitas críticas, o governo voltou atrás em uma medida provisória que permitiria que empresas interrompessem os contratos de trabalho por 4 meses sem pagar salários. A medida provisória está sendo reescrita pelo governo. Adiamento do recolhimento do FGTS e a facilitação do teletrabalho. Pegou mal, né? O presidente Jair Bolsonaro anunciou um pacote de ajuda aos estados e municípios que sofrem com a crise do novo coronavírus. 88 bilhões de reais serão destinados para investimentos em saúde e para a recomposição de perdas com a arrecadação. No programa. Oi, Patrícia, boa noite. Os Estados Unidos vivem uma explosão de casos do novo coronavírus. O número registrado hoje é 9 vezes mais alto do que o da segunda-feira passada. Quase a metade das contaminações no país está concentrada no estado de Nova York. Então vamos para lá ao vivo conversar com a correspondente Patrícia Vasconcelos. Oi, Patrícia, boa noite.
Como é que as autoridades norte-americanas estão reagindo a esse aumento de casos por aí? Boa noite, Raquel Nascimento. Olha, por aqui, apenas 9 dos 50 estados americanos adotaram normas, ordens restritivas para o funcionamento do comércio e também trânsito de pessoas. Aqui em Nova York, o comerciante de atividades não essenciais que abrir as portas, ele vai ser multado, mas o cidadão que sair de casa para algo que não seja essencial, ele não vai ser multado, não vai ser punido. Por aqui, ainda não há um toque de recolher. O que existe é uma forte recomendação para que as pessoas fiquem em casa. Nas ruas de Nova York, eu percebi que a grande maioria atendeu ao apelo das autoridades. Encontrei também pouquíssimos turistas e também artistas de rua solitários que tentavam fazer algum dinheiro. Acompanhe na reportagem. A pandemia de Covid-19 está se espalhando em ritmo acelerado e atingiu quase todos os países, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mais de 16 mil pessoas já morreram da doença. Hoje, o Reino Unido decretou quarentena e a Espanha registrou um novo recorde de mortes. Uma pequena pausa para dar uma força ao batalhão de frente. 12% dos infectados na Espanha são trabalhadores da área da saúde. Pelo segundo dia consecutivo, a Itália teve queda no número de mortes provocadas pelo novo coronavírus. Apesar da redução, o total de vítimas da Covid-19 no país já é quase o dobro do registrado na China. 34 anos. Essa é a idade da vítima mais jovem do novo coronavírus na capital italiana. Ao meio-dia, Emanuele, na próxima quarta-feira. Você vai ver daqui a pouco. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova 3 novos testes para detectar o novo coronavírus. E você vê aqui, depois de 2 quedas seguidas, o dólar voltou a subir hoje. A gente volta já já. Combate ao novo coronavírus. Se for destro, aperte o botão do elevador com a mão esquerda e vice-versa. Higienize as maçanetas de casa. Limpe o celular com álcool isopropílico. Enquanto você se move, você entra em contato com os germes. É por isso que agora todos os As Aventuras de Poliana. O Banco Central anunciou medidas para amenizar os efeitos da crise do novo coronavírus no mercado financeiro. O impacto dessas medidas deve ser de R$1 trilhão. Com novas medidas econômicas, o governo espera mais facilidade nas negociações com as empresas. Já está na página do jornalismo do SBT no Facebook, o SBT Mulher Responde. Em 5 episódios, a infectologista Miriam Dalben, do Hospital Sírio-Libanês, tira as dúvidas enviadas pelos seguidores sobre a Covid-19. Veja em instantes, Anvisa aprova 3 novos testes para detectar a presença do novo coronavírus. Fora da quarentena, supermercados reforçam higiene e estoques para garantir o abastecimento. E seguindo o clima negativo dos mercados na Ásia e na Europa, a Bolsa Brasileira recuou mais de 5%. A gente volta já já. Como prevenir a contaminação no trabalho? Mantenha a distância de pelo menos 1 metro dos seus colegas. Higienize sua estação de trabalho antes e depois de usar. Substitua abraços e beijos pelo cumprimento à distância. O Banco do Brasil está atento às suas... A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje 3 novos testes para detectar o novo coronavírus. Dos 11 aprovados até agora, 9 são do tipo rápido, em que o resultado sai em cerca de 15 minutos. O trabalho da ciência contra o tempo só é feito com pedido de um médico. O Conexão Repórter com Roberto Caprini será ao vivo hoje. O programa O Inimigo Invisível traz as últimas informações sobre a pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo. Roberto Caprini percorre os hospitais do programa do Ratinho.
Supermercados e farmácias estão fora da quarentena que começa amanhã em São Paulo. Os estabelecimentos reforçaram seus estoques e também cuidados com a higiene. Toda a logística de trabalho nos supermercados precisou ser repensada. A Agência Nacional do Petróleo determinou hoje que os postos de combustíveis fiquem abertos no mínimo das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado. Para cumprir jornadas inferiores, os postos precisam pedir autorização à ANP. Um decreto da Presidência da República enfatizou a importância da imprensa como serviço essencial à população. Isso significa que as atividades de comunicação não podem ser paralisadas. Para levar informação correta ao público sobre a pandemia, o SBT decidiu aderir à campanha Fique em Casa e Lave as Mãos Comigo. Oi, pessoal! A ação é promovida pelo YouTube e conta com a participação de artistas e influenciadores de todo o Brasil. Os famosos aparecem cantando a música Lavar as Mãos, do compositor Arnaldo Antunes. A ideia para os vídeos surgiu a partir de dúvidas dos brasileiros. Pesquisas mostram que a população ainda não sabe exatamente como se proteger da Covid-19. Até a preguiça de lavar. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.